conduta se eu conseguir demonstrar uma ofensa ao cerceamento de defesa. Mas, se não tem um exame de corpo de delito, já é nulo. Mas qual é a diferença da perícia e do exame? A perícia é um nome genérico. O exame de corpo de delito é uma espécie de perícia. Mas eu tenho outras perícias. Perícias na arma, por exemplo. Para confirmar se a arma deu tiro recentemente. Fica 7, 8 dias gases no cano. A gente não enxerga isso aí. Mas gases que permitem um exame com produto químico. Ou então digital. Ou então de sangue. Ou então de DNA. São perícias, mas que não estão à disposição para provar a existência do crime, e sim apontar a autoria. Então cuidem, quantas vezes nós observamos que a perícia não foi deferida, e não há nulidade, porque não é uma perícia de exame de corpo de delito. Lá nos Estados Unidos tem um museu em Miami, que é o Museu da Polícia, e lá neste museu, quando a gente entra para caminhar pelos corredores, vai se deparar com uma vitrine, que é uma sala de estar, com um sofá, com um tapete, com uma mesa, e pergunta ali, descubra quem matou quem, quantas pessoas tinham na casa. E aí você começa a olhar os detalhes. Tem 2 cigarros com marcas de batom diferentes, tem um copo de uísque sem marca de batom, pela metade, tem um outro copo com um terceiro batom diferente daqueles outros 2, e começa a concluir como é que se deu o acontecimento. A perícia de levantamento é isto, é uma perícia que tu acaba observando como ocorreu o delito através de um levantamento, mas não tem nada a ver com a demonstração do crime. Por quê? Porque o corpo que está estirado ali, ou que desapareceu, precisa de um exame de corpo de delito direto ou indireto para aquela situação de morte. Além desse aspecto, as perícias, elas não servem para apontar o crime, mas podem trazer luzes para o crime. Como, por exemplo, eu tenho uma deficiência de testemunhas, mas eu conseguir concluir um exame de DNA, porque o código, quando foi feito, nem sabia o que era DNA. Então eu posso complementar um exame de corpo de delito com esta perícia particular. Eu me lembro de um processo curioso, que foi o seguinte: apareceu lá no escritório um cidadão indicado por um juiz do trabalho, e esse cidadão tinha sido condenado por estupro. Ele namorava uma menina que era uma empregada doméstica, saía todo domingo com ela, e de repente tiveram uma relação sexual. E na relação sexual ela chegou em casa, moça virgem, trazida pela dona da casa do interior, e começou a ter um sangramento vaginal. A dona da casa viu, gritou com a menina: mas o que é isso? Tu viraste uma vagabunda, uma prostituta, vai voltar para o interior, vai passar fome? E a guria saiu e respondeu: não, eu fui violentada. Levaram à delegacia, confirmou a violência, a dona da casa confirmou a violência, foi feito o exame de corpo de delito e apresentava 15 centímetros intravaginal, um ferimento. Denunciado o réu disse: não, namorava ela, tivemos essa relação, acho que ela está dizendo isso porque está constrangido. A menina, no depoimento da delegacia, em juízo, é um depoimento muito vago, muito simples, muito diferenciado. O depoimento da dona da casa é muito rígido. Ao final é condenado o réu. Inclusive o juiz chama a atenção que a diferença do depoimento da vítima em juízo na polícia se dá pelo grau cultural da menina, que era pouco elevado. Condenado, ele fala lá com o juiz do trabalho, acaba vindo lá no escritório e eu começo a conversar com ele. Tia, a tua história está muito bem, mas tu está morrendo aqui nesse exame de corpo de delito, porque foi feito um exame na vagina e confirmou uma lesão intravaginal, 15 centímetros. Quando eu falo isso, ele lançou um pequeno sorriso nos lábios, algo inicialmente um tanto monstruoso, fantasmagórico, mas me chamou a atenção. Perceptivo como eu sou, eu questionei mais. Tu entendeu o que eu falei? Tem uma lesão, e essa lesão que te condenou, como é que tu explica essa lesão se tu diz se houve um consenso de conúbio carnal? E ele responde, mais uma vez em tom humorístico, dizendo: é que, doutor, eu sou uma pessoa um pouco avantajado. Eu não entendi muito bem o que era o avantajado, e fui de novo: não estou te entendendo.
O que tu quer dizer com isso? É que, doutor, eu sou uma pessoa bem dotada. O senhor quer ver? Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu não me interesso por isso. Nunca me interessei, também não estava nem... E aí fiquei curioso, sou curioso não com o aspecto do tamanho, mas para saber se eu poderia utilizar no processo. E aí vem um trauma terrível. Como é que tu age numa situação como essa? Tira a roupa, quero ver. Não. Aí vocês têm que ter, é o que eu digo, o estagiário para ajudar. O estagiário. Chamei o estagiário. Guri, vem cá. Guri, vem. O que foi, doutor? O que eu devo fazer? Eu trabalho. Entra aí na biblioteca, ele vai te mostrar uma coisa, e depois tu me diz. Tu me diz o que é. E o estagiário foi, o rapaz entrou. Não passou 2 minutos. O estagiário saiu com os olhos desse tamanho. Doutor, o homem é aleijado, doutor. O homem tem 3 pernas, doutor. Tá brincando? É mesmo, doutor. Sabe que lá na minha terra a gente chama isso de ajumentado. O homem é ajumentado. Aí, tese, recurso de apelação. Vamos pedir o seguinte: cerceamento de defesa. O camarada tinha um órgão destacado, foi o que causou o ferimento, não foi examinado isso. E na hora da sustentação oral? Até um termo complicado, sustentação oral para esse tipo de situação, né? Vamos fazer uma expressão direita. Na hora dos debates orais, lá no tribunal, cheguei lá para o desembargador fez o relatório. Excelência, uma questão de ordem. O réu diz que é inocente, o réu diz que não houve uma relação incônube, mas o réu tem uma característica que ninguém examinou. O réu é bem dotado. E eu vou requerer que o juízo agora faça a inspeção e logo para observar essa situação. O relator quieto me olhando. Só me olhar. Esse é o pedido da defesa, para que não haja cerceamento, que seja examinada a inspeção. O juiz começou a fazer o voto dele. E disse ao final que não via subsistência na condenação e que nessas condições ele absolvia o réu. Porém deixava a inspeção judicial para o revisor se ele quisesse examinar. O revisor e o presidente seguiram o voto do relator e terminou o julgamento. Tudo isso se refere ao quê? Se refere a uma perícia, não a exame de corpo de delito. Um dado muito interessante é a questão do momento desse exame de corpo de delito. Muitas pessoas dizem que o momento é lá na delegacia de polícia. E esse detalhe é interessante porque nós não temos uma previsão legal sobre a questão do momento. Nós não temos isso. Mas nós temos um princípio que se chama contraditório diferido. O que é o contraditório diferido? Contraditório diferido significa aquela prova que é feita lá na delegacia e que eu não tenho ampla defesa e que eu não tenho contraditório e eu aguardo o momento mais oportuno para fazer a impugnação. Qual é o momento oportuno? Por ocasião da resposta preliminar. Contraditório diferido, porque esse contraditório se protrai, ele se alonga até o momento da resposta prévia da defesa efetiva do réu. Mas vamos imaginar que não tenha sido feito este exame de corpo de delito lá na delegacia. Não foi feito. Como é que fica essa situação? Bom, neste caso, o juiz já vai anular o processo? Não. Superior Tribunal de Justiça, e também com o cumprimento do Supremo Tribunal Federal, já tem se manifestado que a ausência do exame de corpo de delito para admissibilidade da denúncia não significa nulidade, não afasta o procedimento. Por quê? Porque esse exame de corpo de delito pode ser juntado durante o cursivo instrutório. Isso significa que se a defesa for arguir a nulidade, deve ficar quieta. E só arguir a nulidade quando estivermos já na atmosfera sentencial. Por quê? Porque naquele momento, se conseguir arguir a nulidade e levantar a nulidade absoluta pela falta do exame de corpo de delito, nós vamos desfazer todo o feito, permitindo até novas testemunhas, novas oitivas para confirmar. Se é no caso da acusação, ela deve imediatamente, junto à autoridade policial, então os ofícios necessários, requerer que venha aos autos o exame de corpo de delito, de modo a evitar uma eventual procrastinação do feito, o que pode reduzir numa prescrição.
Mas o dado interessante é, se nós estivermos por ocasião da sentença, e se por ocasião da sentença o juiz tiver que decretar a nulidade absoluta, mas ao lado tiver a oportunidade de absolver. Esse detalhe é curioso. O juiz vai julgar o processo e ele se depara que o réu é inocente, mas não tem um exame de corpo de delito. Ele anula o feito ou absolve o réu. O processo penal não tem explicação para isso, mas o processo civil tem. No artigo 249, parágrafo 2º do CPC, tem a informação de que, se o juiz, na hora de decidir pela nulidade a favor do réu ou a absolvição a favor do réu, deve optar pela absolvição a favor do réu, de forma a ser terminativo o seu decisório. Então, se interpreta que o exame de corpo de delito pode ser juntado durante o cursivo instrutório, e se por acaso não for juntado e houver a possibilidade de absolvição, por essa se acaba optando. Desta maneira, a gente fez um pequeno rascunho numa imagem do caso Bruno. Muito bem, existe condição dele ser denunciado? Sim, claro que sim. Pega-se o depoimento do menor, o menor confirma o exame de corpo de delito indireto, já temos aí o substrato para a materialidade. Pode ser pronunciado? Olha, com esse resplendor que nós observamos midiático, né? Com essas condutas que ultrapassam muitas vezes o senso correto do jurídico, perspectiva de denúncia, de pronúncia é muito razoável. Até pela prova que se apresenta nesse momento, já seria uma prova cabível para pronunciar. Condenação. É possível ser condenado? Bom, aí temos que ter uma habilidade, tanto da acusação como da defesa. Se nós extrairmos o efeito midiático, é um tema muito interessante. Com o efeito midiático, favorece a acusação. Sem o efeito midiático, não favorece. E vou explicar por quê. Quando você vai fazer um júri, você tem um tempo para se manifestar. E este tempo é tempo de convencimento. Sempre que nós vamos fazer uma abordagem, nós temos que convencer. Sempre. E este convencimento ele é fundamental. Quando eu vou para um júri, eu tenho um jurado que não teve contato com o processo. Então, o que eu faço? Para quem vai fazer júri, escuto bem o que fala o promotor. E baseado no que disse o promotor, eu vou contradizer. Porque o que está ressonando na cabeça do jurado é o que foi dito pelo contraditor. Muitos promotores e advogados gostam de dizer o que eles gostam de dizer. Não. Nós temos que dizer aquilo que o jurado gosta de ouvir. O jurado não gosta de ficar com dúvida. O jurado não gosta de conversa fiada, de pena, nesse alto índice de criminalidade. Eu tenho que ter um argumento para ele. Muito bem. Feito o promotor falou, eu já sei o que ele falou, vou contradizê-lo. Para fazer a cabeça do jurado. Ele está julgando com o quê? Com a sua convicção íntima. É um sacrário. Eu não posso influenciar através de outra maneira, a não ser com a minha palavra.